Conselho de Administração da Suprama se reuniu hoje para analisar 31 projetos avaliados em 198 milhões de dólares e geração de 1.170 empregos no polo industrial. A Assembleia aprova a contratação de funcionários temporários pelo Estado. Moro determina envio da Força Nacional para apoiar FUNAI em terra indígena no Vale do Javari. Ministérios Público Federal e Estadual entram na Justiça para garantir dignidade dos pacientes ostomizados do Amazonas. Senado aprova novas regras para a aposentadoria de militares e prorroga por 15 anos isenção do ICMS para igrejas. Sem prisão em segunda instância, deputados aprovam um pacote de Moro. Marinheiro abre fogo em Pearl Harbor, mata 2 e depois se suicida. A cada 5 segundos, mundo perde quantidade de solo equivalente a um campo de futebol. Pentágono nega plano para envio de 14 mil soldados ao Oriente Médio. Passageiros em pânico. 4 ônibus foram assaltados nas últimas horas em Manaus. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia pode ficar nublado com chuva e temperatura elevada, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. Para o clima-tempo, a chance de chover 13 milímetros é de 80%. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima pode chegar nos 35 graus Celsius. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 5 de dezembro. Chegamos aos 339 dias do ano e faltam 26 para terminar 2019. Dia de São Sabas. Também é o Dia Internacional do Voluntário. Noite de São Nicolau nos Países Baixos. A cheia do Rio Negro já chega a 2,84 metros. Ontem subiu mais 13 centímetros, deixando seu nível em relação ao mar em 20,90 metros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos e operam sem restrições. Fatos marcantes da história. 1492, na sua primeira viagem ao Novo Mundo, Cristóvão Colombo descobre a ilha de Quisqueya. 1791 morre Wolfgang Amadeus Mozart. Em 1891 morre no exílio em Paris de pneumonia Pedro II. 1901 nasce Walt Disney, criador de personagens de quadrinhos. 2017 o Comitê Olímpico Internacional proíbe a Rússia de competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 por doping nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia a você, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Itamar, e bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, a informação chegando aqui de que um casal aparentemente embriagado caiu de uma motocicleta bem em frente ao INSS na Noel Núteus e várias latinhas de cerveja rolaram pelo chão. Pois é, Paulo, proximidade do shopping, né? Do shopping Soma Uma, ali na Max Teixeira, na Noel Núteus, né, Paulo? E a situação é recorrente, né, Paulo? Como tem na madrugada motoqueiros embriagados, também motoristas embriagados, voltando das baladas, voltando das festas e sempre ao volante. E aqui ali a gente vê um carro subindo no canteiro central, outros se envolvendo em graves acidentes. Pois é, já tem um ouvinte aqui também da distância falando aqui que bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva e Pellegrini. Aqui é o Isaac Pinheiro, sou motorista carreteiro, estou passando nesse exato momento na Grande São Paulo, direcionado para o Rio de Janeiro. Fiz uma paradinha para dar um alô ao meu pai, o Braga, que está na escuta lá no Rio Branquinho, na ZF4, e ainda os irmãos João e Zaqueu. Pois é, Paulo, ZF4 fica ali no ramal do Pau Rosa, se eu não me engano, né? Fica naquela área lá, tem um ramal ZF4 e outros ramais ali que entra pelo ramal do Pau Rosa, no quilômetro 21 da BR-174, ali é muito grande, tem muitos ramais e o nosso ouvinte, lembrando do pai dele, que está na distância, mas aproveite o Jornal da Manhã para fazer aquela interação, né, Paulo? Pois é, Pellegrini, né? Esse acidente que aconteceu envolvendo um casal, que a mulher chora muito ainda no chão, e aqui o ouvinte que está acompanhando o jornal através do aplicativo humano também nos assistindo, não sabe se ela está chorando com as dores que sente ou se pela cerveja que perdeu na queda, Pellegrini.
Eu acho que é mais pela lata que ela perdeu, né? Vendo escorrendo no asfalto para ela, aquele líquido precioso que está sendo derramado nesse momento no asfalto. A informação que chega aí do nosso ouvinte, ela que está toda descapelada, tirou a envira do joelho, ralada pelo mocotó, pelo cotovelo, né? E não é fácil uma queda de moto. Pois é, Pellegrini. E os acidentes com motocicleta aí acontecem todos os dias. Pellegrini, o pessoal do IML parece que não teve muito trabalho durante a noite, não. Pois é, Paulo, teve não, né? Uma noite, madrugada muito tranquila, apenas aqueles exames que nós já estamos acostumados a divulgar aqui, os exames de praxe que acontecem, como os exames de corpo de delito e outros tipos de exames que acontecem lá no Instituto Médico Legal. A necrópsia mesmo, corpos, remoção, não, nenhum durante a noite, madrugada e agora no começo da manhã. Nos chama a atenção, Pellegrini ontem informava em primeira mão de que um homem havia sido morto lá no bairro de Educandos. Trata-se de um rapaz de 17 anos, ele foi morto com 30 tiros, Pellegrini. Pois é, né, Paulo? Naquela ocasião, né, o crime acabara de acontecer quando nós informávamos aqui no Jornal da Manhã, não sabíamos dessa quantidade de tiro. Depois veio, né, mais detalhes. Paulo Guerra agora traz mais detalhes sobre esse crime. Foram 30 tiros para comprovar bem, para deixar o recado claro de que o crime tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. E ele foi tirado de dentro de casa, não é, Pellegrini? Arrastado de dentro de casa. Como tem acontecido isso, né, Paulo? Essa semana, nós já estamos na quinta-feira, já é o terceiro crime que pessoas são arrastadas ou morrem dentro da própria residência. Pellegrini, a Alice Vieira, uma menor de 16 anos que lamentavelmente já tinha algum envolvimento com drogas, ela desapareceu. A família procurou, acionou a polícia, mas a família foi que terminou encontrando a Alice numa cova rasa lá no Tarumã Sul. E o corpo ainda não foi retirado não, né, Pellegrini? Agora de manhã que esse corpo vai ser retirado do local. Até porque, Paulo, trata-se de um local de difícil acesso, né? E com a luz natural, com a luz do sol, vai ser bem mais fácil fazer essa remoção. Deve contar com o auxílio do Corpo de Bombeiros. A perícia técnica científica também deve fazer um trabalho minucioso no local, bem como os policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros, com certeza daqui a pouco estarão a postos para ir até o local e fazer todos os procedimentos de investigação, iniciar ali mesmo, né, Paulo, para ver se chega a elucidação desse caso aí que fez com que a família sofresse tanto. A jovem tinha apenas 16 anos de idade e foi, né, levada por outros por bandidos e acabou sendo encontrada morta aí nas matas do Tarumã Sul. As informações dão conta, Paulo, você já conversava comigo na nossa primeira reunião de pauta pela madrugada, de que ela já tinha um envolvimento com o tráfico de drogas, teria, né, aí a polícia vai investigar ainda, entregado outras pessoas aí que eram de facções, e o resultado foi esse. Ela estava desaparecida desde o dia 9 de novembro. Apesar da pouca idade, 16 anos, ela já tinha uma filha de 2 anos de idade, Pellegrini. Né, Paulo? E já tinha filha, já tinha envolvimento com pessoas erradas, né? Com más companhias, e infelizmente o triste resultado apareceu, a conta chegou para ela. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom, sim, Paulo, vamos conversar inclusive de vários assaltos que aconteceram aos ônibus de transporte rodoviário. Foi mais uma noite difícil para o usuário do transporte coletivo na cidade. E muitos ônibus assaltados em Manaus nas últimas horas, pelo menos 4. O Pellegrini vai trazer detalhes daqui a pouco. Bom trabalho. Ok, Paulo, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. 5h57 em Manaus. Os registros de crimes de tortura contra crianças e adolescentes em Manaus teve aumento em 2019. Nos 10 primeiros meses deste ano foram 13 registros. De janeiro a outubro de 2018, a cidade teve 3 casos registrados. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Dos 13 casos deste ano, 3 tiveram como vítimas crianças abaixo de 11 anos de idade. Na manhã desta quarta-feira, o navio MS Insignia atracou no porto de Manaus, trazendo a bordo mais de 1.000 turistas entre tripulação e passageiros, sendo a maioria norte-americanos. A embarcação integra a temporada de cruzeiros 2019-2020, que começou em novembro deste ano e encerra em abril de 2020. Quando até então terão passado por Manaus 12 navios em 16 visitas, trazendo mais de 20 mil turistas a bordo.
Faleceu no início da noite de ontem, às 18h45 em São Paulo, a bacharel em Direito e biblioteconomista Lúcia Almeida. Ela era esposa do ex-governador Davi Almeida. Lúcia lutava contra um câncer no fígado desde 2017 e estava internada há 20 dias no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, lá em São Paulo. Ela teve deficiência respiratória agravada pelo câncer. Em seu perfil nas redes sociais, Davi Almeida se despediu da esposa. 5h58. Após contrair varicela, um caso raro de catapora hemorrágica, o professor Ednelson Sota da Silva, mais conhecido como Didi, morreu na manhã de ontem após ficar internado na Fundação de Medicina Tropical. Ele, que veio de Manacapuru, ficou 2 dias na unidade de terapia intensiva. O professor veio para Manaus após apresentar complicações no quadro de saúde. Ele estava internado no hospital do município. Segundo informação de familiares, o quadro de saúde se tornou irreversível após a doença atingir órgãos vitais do professor. Artistas do Liceu de Arte e Ofícios Cláudio Santoro apresentam espetáculo natalino lá em Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai. Um grupo de 22 artistas do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro apresentou na tarde de ontem no Centro de Educação de Tempo Integral Maria Isabel Desterro e Silva, em Iranduba, o espetáculo Tônio e Paco no Caminho do Menino Jesus, com duração de 1 hora. Cerca de 400 pessoas, entre estudantes e professores, assistiram à produção, inspirada na história do nascimento de Cristo. De acordo com o diretor técnico artístico do Liceu Cláudio Santoro, Davi Nunes, trata-se de uma parceria entre as secretarias de Estado da Educação e Desporto e de Cultura e Economia Criativa para levar espetáculos de dança, música e teatro aos setes de Manaus e de municípios do interior do Amazonas. A SEDUC tem nos dado esse grande apoio para que pudéssemos, produzir esses espetáculos, estar aqui rodando, mostrando o trabalho da cultura nas escolas. Isso é muito importante quando une a educação e cultura. E qual é a mensagem que vocês pretendem transmitir com esse espetáculo? De reflexão, né? Natal é um momento muito importante, um momento de comunhão, alegria, paz, que Jesus, o seu nascimento, ele é importante para nós como seres humanos e para a sociedade como um todo. A coordenadora da SEDUC em Iranduba, a professora Neila Nádia Souza, ressaltou o alto nível do espetáculo e a sua importância para os estudantes locais. É uma oportunidade única para os nossos alunos, né, de poderem presenciar, poder assistir, né, a cultura. Então, realmente foi um espetáculo de primeira qualidade. Nossos alunos, muitos deles nunca tiveram oportunidade de assistir um espetáculo nesse nível. Então, para a gente foi assim, um momento único mesmo, né, de apresentação cultural. O estudante Wesley Pereira, de 17 anos, aprovou o espetáculo. Eu acho que trazendo mais isso, eu acredito que capta mais a atenção dos alunos para coisas importantes. E principalmente o nascimento de Cristo, que é uma data muito importante, tanto para os cristãos quanto para os judeus e entre outros. Hoje, das 14 às 15 horas, os artistas do Cláudio Santoro apresentam o espetáculo Uma Carta de Natal. Será no SET Engenheiro Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, no bairro Cidade de Deus, em Manaus. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. O governador Wilson Lima lança nesta quinta-feira no Centro de Convivência da Família Teonísia Lobo o programa Muda Manaus, que tem como objetivo reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população. A primeira edição do programa, que acontecerá a cada 2 meses, será no Amazonino Mendes, bairro da Zona Norte de Manaus, que abriga mais de 110 mil pessoas. No lançamento, o governador vai anunciar a liberação de crédito a microempreendedores e investimentos na área de infraestrutura no bairro Amazonino Mendes e adjacência. O Ministério Público Federal no Amazonas, em parceria com os órgãos que compõem a rede de controle da gestão pública no Amazonas, realizará na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, evento em alusão ao Dia Internacional contra a Corrupção. A programação tem o objetivo de informar a população sobre a atribuição e a forma de atuação dos órgãos, especialmente no combate à corrupção, além de divulgar os canais de denúncias oferecidos como salas de atendimento ao cidadão,
presenciais e digitais e ouvidorias. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Amazonas ajuizaram ação civil pública com pedido de liminar para garantir a aquisição e a oferta em toda a rede pública de saúde amazonense de bolsas de colostomia seguras e contingentes com respeito à dignidade de seus usuários. A ação inclui também pedido de condenação ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$1 milhão a serem revertidos para compensação pelos danos sofridos. O objetivo da ação é garantir a dignidade dos pacientes ostomizados que passaram por cirurgia para fazer no corpo uma abertura ou caminho alternativo de comunicação com o meio exterior, assim como auxiliar na respiração ou na alimentação, que tem passado por constrangimentos em razão do fornecimento de bolsas de colostomia inadequadas. As bolsas têm provocado alergias, queimaduras, constrangimentos e segregação há mais de um ano, quando o Estado modificou os fornecedores do material. O vereador Pedro Paulo Castro de Almeida do PROS, o PEP, de Iranduba, teve liberdade provisória concedida pelo juiz Túlio de Oliveira Dourinho da primeira vara do município. O político foi preso em flagrante no dia 19 de novembro após receber R$5 mil em propina. No despacho, o juiz concede a Pedro Paulo liberdade provisória sem o pagamento de fiança. No entanto, o vereador deve se apresentar mensalmente à justiça e justificar suas atividades. A partir da iniciativa do vereador Elias Emanuel do PSDB, a Câmara Municipal de Manaus realizou ontem uma tribuna popular para discutir a medida provisória 905, que torna sem validade o registro profissional de 14 categorias, entre elas jornalistas, radialistas e sociólogos. Participaram da sessão os presidentes do Sindicato dos Jornalistas Auxiliador Tupinambá, dos radialistas Paulo Guerra e o dirigente do Sindicato dos Sociólogos Francinésio Amaral. O jornalista e radialista Paulo Guerra lembrou aos vereadores que na década de 90 o ex-presidente Fernando Collor tentou também acabar com os registros dos jornalistas e agora ele se viu surpreso com a mesma iniciativa por parte do governo Bolsonaro. Mas a partir da mobilização nacional, o presidente do Sindicato dos Radialistas espera que esse item seja retirado da medida provisória 905. Já o vereador Elias Emanuel fez um manifesto em favor dos jornalistas, radialistas e demais categorias direcionado à bancada federal do Amazonas do Congresso Nacional, que contou com a assinatura da grande maioria dos vereadores. 6:10. Josué Neto destaca a importância da Frente Parlamentar Cristã para o Amazonas. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, participou na manhã de ontem do último culto devocional da Frente Parlamentar Cristã da Casa neste ano. O presidente da ALEAN destacou a importância que o grupo tem para a sociedade e para a Casa Legislativa. No entendimento do parlamentar, a igreja exerce um papel fundamental na sociedade, que é o de resgate social, seja de pessoas que estão envolvidas nas drogas, prostituição, alcoolismo, que não têm esperança e nenhuma oportunidade de vida. Elas procuram a igreja com toda a fé, sentimento de todas as pessoas envolvidas que querem ajudar aquele evangélico ou católico. A igreja tem esse papel fundamental e de grande importância, que é o de resgate, afirmou Josué Neto. Ainda de acordo com o parlamentar, a educação cristã para as crianças é muito importante para a formação de um ser humano íntegro, honesto e com grandes qualidades. Na ocasião, o presidente da ALEAN anunciou que a Frente Parlamentar Cristã da Casa Legislativa Amazonense foi convidada para participar de um congresso nacional no próximo dia 17 de dezembro da bancada evangélica na Câmara dos Deputados em Brasília, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. 6:11. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, virá a Manaus no próximo dia 13, semana que vem. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo deputado estadual delegado Péricles. O ministro vem para inaugurar o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Norte, que dá como base a capital amazonense. Com 19 votos favoráveis, os deputados estaduais aprovaram na tarde de ontem projeto de lei do governo do estado que autoriza o executivo a contratar funcionários temporários para as áreas de saúde e para a Universidade do Estado. A medida faz parte de um ajuste na Lei 2.607 de 12
2000, que é referência geral para a contratação de terceirizados pela administração estadual. O governador Wilson Lima informou que os trabalhadores receberão os vencimentos diretamente do estado. De acordo com o vice-governador e chefe da Casa Civil, Carlos Almeida Filho, há na área da saúde cerca de 10 mil trabalhadores terceirizados, com exceção dos médicos, que são sócios das empresas e cooperativas. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, determinou que a Força Nacional seja enviada à terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, região onde atuavam funcionários da Fundação Nacional do Índio, morto em setembro deste ano, e onde base de apoio tem sido alvo de ataques. Segundo a portaria que determina o envio das tropas, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, a medida se dá em apoio à FUNAI e serve para garantir a integridade física e moral dos povos indígenas e dos servidores da FUNAI. A determinação vale a partir dessa sexta-feira e tem validade de 180 dias, podendo ser prorrogada. 6h13. O Conselho de Administração da Suframa CAS realiza nesta quinta-feira, às 10 horas, no auditório da Suframa, sua 289ª reunião ordinária para analisar uma pauta com 31 projetos industriais, sendo 14 de implantação e 17 de diversificação, ampliação ou atualização. Os projetos estimam investimentos totais de 198,39 milhões de dólares, faturamento previsto de 869 milhões de dólares e a geração de 1.174 empregos no polo industrial de Manaus até o final dos 3 primeiros anos de operação. A reunião será presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, CEPEC, do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, e contará com a participação do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, além de gestores de órgãos públicos, empresários, representantes de entidades de classe, parlamentares, entre outros. Entre os destaques da pauta da terceira reunião do CAS em 2019 está uma nova fábrica para o segmento componentista. Polícia. Peregrino, uma adolescente de 12 anos, teve o celular roubado e foi ferida com um golpe de arma branca nas dependências do Centro de Educação de Tempo Integral Professor Sérgio Alfredo Pessoa 7, lá na Avenida Margarita, na zona norte de Manaus, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, trata-se de uma escola de tempo integral, uma escola muito boa, com boas referências, com grande índice de aprovação, Paulo, e que teve aí, né, foi invadida por esse bandido aí, acabou furando aí essa garota. Graças a Deus, Paulo, a arma, o golpe, né, usado o golpe que a aluna recebeu, não foi assim um golpe que pudesse deixá-la para correr risco de morte, mas houve muito pânico, houve muita correria, não foi fácil o negócio. A polícia militar foi acionada e rapidamente chegou ao local, Paulo, mas infelizmente o homem pulou o muro da escola e fugiu. Pois é, isso tudo aconteceu quando era realizado um torneio dentro da escola, quando ele pulou o muro. Ele também tomou o celular de um outro aluno, Peregrini, e disse que estava muito furioso. Furioso, covarde, né, com uma faca na mão, em meio a adolescentes, aí sim, ele se acha, né? Ver quando a polícia pega ele, ver se ele vai ficar desse jeito aí, vai ficar pianinho, sem dúvida nenhuma. Compra logo uma Bíblia e se converte e pronto, Peregrini, tá tudo resolvido. É ruim, como é que tá, Paulo? Peregrini, o que mais aconteceu? Vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, recebo a informação da Secretaria de Segurança que Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, equipe do Instituto Médico Legal já estão nas proximidades lá de onde o corpo da jovem de 16 anos foi encontrado. Vai já começar, Paulo, o corpo vai começar a remoção, né? Uma força-tarefa realmente para retirada, para remoção do corpo da jovem desaparecida desde o último 9 de novembro, conforme nós já noticiamos aqui no Jornal da Manhã, e a Secretaria de Segurança já presente com os profissionais, inclusive com o Corpo de Bombeiros, para ajudar nas buscas, já que o local é um local de difícil acesso no Tarumanço. Assalto a ônibus na cidade. A onda de assalto a ônibus continua a ocorrer na cidade e nesse mês de dezembro com maior incidência. Somente de ontem para hoje, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ônibus da linha 002 foi assaltado numa moa. Linha 304, bandidos armados levaram os celulares, as bolsas e a renda do ônibus. Ônibus da linha 059 foi assaltado na
na Cidade Nova, próximo ao Terminal 3. Os bandidos também fizeram a limpa nos passageiros. Max Teixeira, ônibus da linha 640, um dos recordistas em assalto. Os bandidos também levaram os pertences dos usuários. É uma roleta russa, é complicado, é difícil, é perigoso andar de ônibus na cidade. A maioria dos usuários, motoristas e cobradores tem uma história para contar de assalto. Tem um motorista da União Cascavel que já foi assaltado mais de 40 vezes. É muito assalto que vem ocorrendo nas linhas do transporte rodoviário na cidade, o famoso ônibus. O transporte de massa está aí sendo alvo dos bandidos na cidade. A polícia, Paulo Guerra, frustrou ontem mais um que seria um assalto. A polícia militar segurou, prendeu 2 homens que estavam armados dentro de ônibus na operação que vem parando os ônibus na cidade, na operação Catraca. O ônibus foi revistado e 2 bandidos, 2 covardes, 2 elementos estavam armados, prontos para cometerem assalto. Eles confessaram que iam cometer assalto, mas a polícia prendeu outro bandido que estava assaltando o ônibus. Foi preso durante a noite de ontem. A polícia militar, a polícia nas ruas, tentando conter a ousadia dos bandidos que continuam a assaltar, continuam a atacar os usuários do transporte coletivo em Manaus. Pronto Socorro 28 de agosto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Pronto Socorro 28 de agosto teve um plantão agitado nas últimas horas. O plantão no João Lúcio não foi fácil. Paulo Guerra e ouvintes, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou com um golpe de ferramenta na cabeça. Vítima não sabe dizer se foi um martelo, se foi uma chave de fenda, se foi um pedaço de madeira. O que ele sabe é que ele estava de repente por ali passeando e recebeu um golpe na cabeça. Ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto na área de politrauma, foi atendido e continua em observação naquela unidade de saúde. Arlisson de Souza Martins, 28 anos. Everton Diego Costa Lamego, 27 anos. E o Hotman dos Santos, de 26 anos, foram presos, Paulo Guerra, ao serem flagrados circulando armados. Estavam prontos para cometer assalto na área do bairro de São José. A polícia militar chegou na área, a Rocan, batalhão Rocan, prendeu os bandidos e recuperou aí chaves de carro, relógio, pulseira, e além de apreensão das 2 armas e de celulares roubados. E essa foi uma ação, Paulo Guerra, dos policiais da Rocan. Se você, amigo ouvinte, quiser fazer contato com a Rocan, é só ligar, é só mandar uma mensagem no WhatsApp do seguinte número. Anote o telefone, anote o zap da Rocan. Se você quer ver aquele bandido, se você quer ver aquele assaltante, aquele traficante do seu bairro que está fazendo graça, se você quer ver a Rocan colocar as mãos nele, é só mandar mensagem, não precisa se identificar. Atenção para o zap da Rocan, 9280 7574, 9280 7574. A Rocan vai chegar junto, com certeza, e se você denunciar esse bandido, vai ver Papai Noel atrás das grades. Quem comanda a Rocan é o Major Werner, fazendo grande trabalho, batendo recordes aí de apreensão de armas. Major Werner, grande comando na Rocan.
E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Pronto Socorro 28 de agosto, recebeu 1, 2, 3 pessoas feridas a bala, 3 foram baleados a noite de ontem, Paulo Guerra, na mesma situação, e um está no bico do urubu, tá, vai, não vai, apesar de ser muito bem atendido pelos anjos da vida do Pronto Socorro 28 de agosto, 2 já fizeram curativos, estão por ali no soro, todo desconfiado, com medo de partir dessa para pior, e tem um que está no bico do urubu, ele tá, vai, não vai, respira assim, ó, Paulo, tá morrendo, tá fazendo onda, bandido, tá lá, tá, vai, não vai, e o passarinho da morte! O passarinho da morte sobrevoando 28 de agosto, pronto para levar dessa para pior, o baleado bandido que está internado. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade viveu um plantão relativamente tranquilo, com 4 atendimentos. Uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Um outro homem que levou uma paulada no joelho, sentado numa cadeira, sentou numa cadeira, né, para você entender, colocou o pé em cima da outra, ficou ali esticado e ficou na frente de um bar, até que chegou seu desafeto com uma perna manca e sentou-lhe no joelho da vítima. Ele deu entrada no pronto-socorro aos gritos, todo quebrado, com o joelho arrebentado das pauladas que levou na área de bar, lá no bairro Cidade de Deus. Aliás, muitos bares na Avenida Itaúba, só bar bacanas. Quer beber com segurança? Se você quer beber sem o passarinho da morte por perto, é na Avenida Itaúba, as ruas dos bares da zona leste da cidade. Tem um agora que tá rolando, passei no IML e o bicho tá pegando lá, todo mundo dançando. Perguntei, morreu alguém? Aí disseram de lá, não. Aí fui embora, seguindo viagem para o IML. Pronto Socorro Platão Araújo, o homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Hamilton Cabral, vocês que gostam, uma vítima de triângulo amoroso, um homem casado, um homem muito bem casado com uma morena bonita, rapaz. Ele descobriu que tem um outro homem na vida dela, e o outro ainda chama ela de docinho, é docinho pra cá, é docinho pra ali, quando ela ia trabalhar, saia do trabalho, ele dava carona, docinho pra lá, docinho pra cá, até Paulo Guerra, que o marido dela descobriu e meteu-lhe a peia de um coroa de aproximadamente 65 anos, que apanhou muito o senhor paquerador. Também é uma covardia, né? O marido andar de ônibus e o namorado lá, o senhor de 65, anda de carro importado. Aí, docinho, se animou pro lado dele, mas deu ruim. Acabou levando uma paulada que lhe atingiu as costas. Quem tem o seu docinho, olha a paulada, todo cuidado é pouco. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a pedra está vazia, tá tranquila, tá criando teia de aranha, criou de ontem para hoje teia de aranha na pedra do Instituto Médico Legal. O passarinho da morte, sentado ali, tranquilo, triste, porque não tem nenhuma morte por violência na cidade. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu no tiro, ninguém morreu na faca, graças ao bom trabalho da Secretaria de Segurança. Ninguém morreu de ontem para hoje.
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, fizeram exame de corpo de delito por causa de briga de trânsito. Se envolveram em briga, acabaram feridos e tiveram que fazer corpo de delito. Tem acontecido muito em Manaus essa questão de briga de trânsito. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.138 sorteou as dezenas 15, 25, 36, 39, 66 e acumulou. A quadra saiu para 48 apostadores, cada um recebe 10.573,36. O terno teve 4.703 apostas ganhadoras com a premiação de R$162,27. A Loto Fácil no concurso 1.899 acumulou. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, fecha o jogo. 23. E com 14 acertos foram 351 apostas, cada uma leva R$2.262,36. Um apostador de Novo de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acertou as 6 dezenas sorteadas no concurso 2.213 da Mega Sena ontem, lá em São Paulo. Os números sorteados foram 05, 07, 10, 32 46 e 60. 05, 07, 10, 32 46 e 60. A Quena teve 96 apostas ganhadoras, cada uma leva R$39.952,83. A quadra teve 7.360 bilhetes premiados e cada um ganhará R$744,46. 6 horas e 38 minutos em Manaus. Esportes. Os jogos de ontem pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense 0, Fortaleza também 0. O Fluminense levou 38 mil torcedores ao Maracanã e saiu vaiado de campo. São Paulo venceu o Internacional por 2-1. Chapecoense 3, CSA 0. Ceará 0, Corinthians 1. Atlético Mineiro 2, Botafogo 0. Atlético do Paraná 1, Santos 0. Os jogos de hoje. 19h15 tem Grêmio e Cruzeiro. Palmeiras e Goiás. Bahia e Vasco. Na noite desta quarta-feira, o Flamengo divulgou a lista de inscritos para o Mundial de Clubes que será disputado no Catar entre os dias 11 e 21 deste mês. Há exatamente uma semana do início da competição, os rubro-negros já conhecem os atletas que viajam ao país asiático. São 23 atletas inscritos de acordo com as exigências da FIFA. Compõe a lista 3 goleiros, 4 laterais, 4 zagueiros, 7 jogadores de meio de campo e 5 atacantes. Como não há desfalques por questões médicas e nem por suspensões, o Flamengo vai com força máxima e sem surpresas. Os jogadores selecionados são: goleiro Diego Alves, César e Gabriel Batista. Os laterais Rafinha, Rodinei, Felipe Luiz e René. Os zagueiros Rodrigo Caio, Pablo Marinho, Rodolfo e Tuller. Meio-campistas William Arão, Gerson, Pires da Mota, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego e René. Os atacantes são Gabriel, Bruno Henrique, Vitinho, Lincoln e Berril. Últimas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, fechou em alta ontem, renovando o recorde histórico de fechamento. A valorização tem como pano de fundo um cenário positivo no exterior, com alta de commodities e expectativas em relação às negociações entre China e Estados Unidos. Internamente, investidores repercutiam a divulgação de dados positivos da produção da indústria e outros indicadores da economia. O Ibovespa subiu 1,23% aos 110.300 pontos. O dólar fechou em leve queda. A moeda norte-americana caiu 0,08%, vendida a R$4,2017. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada SISU poderão ser feitas de 21 a 24 de janeiro de 2020. O calendário do processo seletivo do primeiro semestre do ano que vem foi divulgado pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União. A árvore de Natal do Capitólio, prédio que cedia o Congresso americano em Washington, foi acesa ontem à noite. A líder dos democratas da casa, Nancy Pelosi, presidiu a cerimônia. A árvore, um abeto azul, saiu do estado do Novo México e fez 31 paradas em 9 estados até chegar a Washington na semana passada.
A Organização dos Estados Americanos afirmou nesta quarta-feira que houve ações deliberadas para manipular os resultados das eleições na Bolívia ocorridas em outubro e que deram vitória a Evo Morales ainda no primeiro turno. A declaração faz parte do relatório final da OEA divulgado nesta quarta-feira sobre a auditoria das eleições bolivianas ocorridas em meio a denúncias de fraude. Os Estados Unidos não avaliam o envio de mais 14 mil soldados ao Médio Oriente devido à aparente ameaça do Irã, como informou o The Wall Street Journal. Declarou nesta quarta-feira um porta-voz do Pentágono. Segundo a porta-voz Alissa Fará, esta informação é falsa. Os Estados Unidos não planejam enviar 14 mil soldados, homens adicionais ao Oriente Médio. O Wall Street Journal havia informado planos do Pentágono para mobilizar mais 14 mil militares na região, incluindo dezenas de navios, visando duplicar o número de tropas das forças americanas a partir do início do ano. Um marinheiro abriu fogo na base aeronaval de Pearl Harbor, no Havaí, matando 2 pessoas e ferindo uma terceira e depois se matou. As 2 vítimas fatais eram funcionários civis do Departamento de Defesa, assim como o ferido que está internado em condição estável. O Senado aprova projeto que prorroga por 15 anos isenção do ICMS para igrejas. Foram 62 votos a favor e nenhum contra. O projeto já havia sido aprovado pela Câmara e agora segue para a sanção do presidente da República. Por 10 votos a 1, o STF define regra para que COAF, Receita e Ministério Público compartilhem dados sigilosos. Tese aprovada é uma orientação a ser seguida pelos tribunais do país ao julgar casos envolvendo compartilhamento de informações sigilosas. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que altera as regras de aposentadoria de militares. Com a aprovação, o texto seguirá para o presidente Jair Bolsonaro sancionar parcialmente ou vetar. A Justiça Federal decidiu ontem absolver sumariamente os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, além de outros integrantes do PT, pelo crime de organização criminosa. Pela decisão proferida pelo juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 10ª Vara Federal em Brasília, também foram absolvidos da acusação os ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci, Guido Mantega, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O presidente Jair Bolsonaro vai participar em Bento Gonçalves da 55ª Cúpula dos Líderes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ele passará a presidência rotativa do grupo ao presidente paraguaio Mário Abdo Benítez. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que prevê uma série de medidas para endurecer a legislação penal contra o crime. Em primeiro momento da sessão, os parlamentares aprovaram o chamado texto base por 408 votos a 9. Depois analisaram os destaques, isto é, a proposta que visava modificar a redação original. Com a conclusão da votação, o texto será enviado ao Senado. Durante a votação, os deputados modificaram parte da redação aprovada pelo grupo de trabalho que discutiu o tema inicialmente. Entre as mudanças estão a possibilidade de execução da pena em caso de condenado no Tribunal do Júri se a pena for superior a 15 anos e a gravação de visitas entre advogados, familiares e presos em regime disciplinar diferenciado, desde que com autorização judicial. Enquanto a proposta tramitou na Câmara, o grupo de trabalho retirou alguns pontos do pacote anticrime apresentado por Moro, entre os quais a possibilidade de prisão em segunda instância, o excludente de ilicitude, a chamada plea bargain, espécie de acordo para o acusado que confessa o crime, e a regra que previa a audiência por videoconferência. O ministro Sérgio Moro comemorou ontem à noite em sua conta pessoal no Twitter a aprovação do projeto de lei do pacote anticrime na Câmara dos Deputados. Este ano, o Dia Internacional do Voluntário, marcado em 5 de dezembro, destaca os voluntários que contribuem para a inclusão e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10, reduzindo a desigualdade entre os países. De acordo com a ONU, todos os dias, cerca de 1 bilhão de voluntários fazem a diferença para as pessoas e comunidades onde vivem e trabalham. Eles criam laços sociais e dão voz a grupos marginalizados e vulneráveis. Em mensagem para o dia, o secretário-geral Antônio Guterres lembrou que a Agenda 2030 exige um mundo justo, equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo, no qual as necessidades dos mais vulneráveis sejam atendidas. Para ele, o voluntariado é um mecanismo poderoso para envolver as pessoas, especialmente as que são deixadas mais para trás no alcance
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O chefe da ONU enfatizou que quando as pessoas são voluntárias, elas se conectam com outras pessoas e promovem um senso de propósito. A cada 5 segundos, o mundo perde uma quantidade de solo equivalente a um campo de futebol. No ritmo atual, mais de 90% de todos os solos da Terra podem ser degradados até 2050. Esses são alguns dos fatos que as Nações Unidas estão destacando hoje para marcar o Dia Mundial do Solo. O tema da campanha desse ano é Pare a erosão do solo, salve o nosso futuro. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, à medida que a população da Terra continua se expandindo, esse é um problema crescente. Com uma campanha, a agência pretende envolver pessoas, governos e organizações de todo o mundo na proteção desse recurso. Segundo a FAO, a fertilidade do solo continuará sendo afetada de forma negativa, num ritmo alarmante, ameaçando a cadeia global de alimentos e a segurança alimentar. Vento, chuva e agricultura industrial aceleram a erosão do solo, mas a ONU diz que seus efeitos podem ser reduzidos antes que o mundo enfrente perdas calamitosas de produtividade agrícola e funções importantes de vários ecossistemas. Atividades como lavoura, monocultura, pastoreio, expansão urbana, desmatamento e atividades industriais e de mineração podem cortar pela metade o rendimento dos solos. 6h51 em Manaus, os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Câmara desidrata a proposta de Moro e aprova pacote anticrime. Folha de São Paulo. Aparentemente houve um excesso, um erro operacional grave, diz Moro sobre Paraisópolis. O Estado de São Paulo. Justiça absolve Lula, Dilma, Palocci e Manteiga no quadrilhão do PT. Planalto Central, Correio Brasiliense. PEC da regra de ouro é admitida. Salário de servidor poderá ser reduzido. Valor econômico. Previdência dos militares é aprovada com reestruturação de carreiras. Estado de Minas. Estudante de arquitetura da UFMG é preso suspeito de estuprar e divulgar imagens íntimas. Jornal do Comércio no Recife. Juiz do Ceará suspende a nomeação do presidente da Fundação dos Palmares. Fortaleza Diário do Nordeste. Joyce acusa Carlos e Eduardo Bolsonaro de controlar milícias virtuais. Porto Alegre, 0h. Brasil e Argentina conversaram sobre a ameaça de Trump de taxar aço e alumínio, diz Ernesto Araújo. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Cais analisa a pauta de 198 milhões de dólares para o polo industrial de Manaus. Em tempo. Executada, corpo de Alice encontrado em área de mata no Tarumã. Diário do Amazonas. A Assembleia Legislativa aprova a contratação temporária. A crítica. Vem mais aumento por aí. Preços do frango e da carne suína vão subir. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Nota de falecimento. Familiares de Maura Gonçalves da Silva comunicam seu falecimento ocorrido ontem aos 83 anos. Seu corpo está sendo velado na funerária Almineves, de onde sairá para o sepultamento no cemitério São João Batista às 16 horas. Noticiamos com pesar o falecimento de Maura Gonçalves da Silva.